Oi, meu nome é Bruna, eu fui classificada em 5º lugar no concurso para o curso de formação de praças do Bombeiros aqui de Santa Catarina. Então, quando eu saí da faculdade, eu comecei a estudar para concurso, na verdade, só que era completamente diferente porque não era para concurso militar, era para concurso, na verdade, voltado para a área de formação minha, que é arquitetura. E aí, enfim, me formei, veio pandemia, eu estudei, já tinha feito outros cursos do Rico, até na época eu fazia o VIP, que é aquele extensivo, mas aí por conta da pandemia e tudo mais eu acabei largando. E aí, quando saiu o concurso do Bombeiros, aí já era uma coisa que eu pensava em fazer e tal, então eu decidi focar nisso, e daí eu busquei o Rico, porque eu já conhecia antes a didática e como é que funcionava, e aí eu escolhi, e aí comecei a estudar. Eu tinha um cronograma mínimo diário de 3 horas, então eu fazia tipo 1 hora para cada matéria, e aí ali dentro o que eu fazia? Eu não tinha muito um controle de quanto eu acertava, quanto eu errava, mas as que eu acertava eu considerava que ok, eu já sei, então eu deixava o conteúdo, e as que eu errava eu ia atrás, ou eu revisava na aula, ou eu ia atrás de algum material para ler, ou eu tentava pegar exercício já feito das aulas também, e fazendo assim. Aí quando, por exemplo, legislação, chegou uma hora que eu já via que eu estava acertando bastante, aí às vezes eu preferia ir, voltar e ler de novo, e revisar de outra forma, sabe? Mas era assim que eu fazia. Eu fazia questão de prestar muita atenção na aula e anotar bastante. Então eu rabiscava a minha apostila inteira de anotações, assim, e também caderno, eu anotava bastante, e às vezes até a resolução do professor eu copiava igualzinho, assim, que era pra eu ter um roteirinho depois, sabe? E aí, mas foi as aulas, assim, que me guiaram bastante, sabe? E daí depois nos exercícios era mais fácil, eu acho, porque a aula me dava uma base muito boa, e aí depois na hora de resolver, relembrar, eu ia atrás do que eu já tinha anotado da aula, que eu anotava bastante coisa, e aí revisava e conseguia. Às vezes eu até me perdi um pouco nos exercícios, aí alguns eu não conseguia resolver, eu errava, daí eu voltava para a aula, pegava o exemplo lá, como ele tinha resolvido, daí voltava e conseguia. Então, eu fiz o pré e o pós-edital, e eu acho que isso fez toda a diferença. No pré, eu estava mais focada em realmente aprender o que os professores estavam passando e relembrar as coisas que eu já sabia e aprender o que eu não sabia. Então, eu fui muito mais nessa parte de entender a matéria e absorver o máximo que eu podia. E eu estava focada muito mais em resumo, em ler, em assistir às aulas. Aí, quando a gente foi para o pós, eu só fazia exercício. Assim, eu assistia a aula, fazia questão de vir, né, assistir a aula para relembrar e também absorver mais coisas, e depois quando eu ia para casa eu fazia uma bateria diária de exercícios, pelo menos 3 disciplinas que eu escolhia, e aí como a gente tinha as 2 legislações, elas tinham muito mais questões, então todo dia eu estudava as legislações, fazia questões delas, e depois eu pegava uma que era mais humanas, uma que era mais exatas, e ia fazendo esses exercícios, assim. Eu ia falar do pré e do pós-edital. Uma diferença que eu fazia é que no pré, na verdade, eu fazia muito mais resumo. Então eu tinha várias fichas e alguns resuminhos já feitos. Então quando eu fui para o pós, eu já tinha isso. Então eu pegava o exercício, era mais fácil, assim. Às vezes até quando tu pega aquela questão que tu não faz ideia de como resolver, daí eu ia, pegava o resumo, pegava o material e daí relembrava ali na hora de fazer a questão mesmo. E às vezes dava uma insegurança de fazer isso, porque na hora da prova tu não vai ter isso, né? Mas acho que também foi importante fazer isso na hora de estar estudando, porque eu também estava construindo aquele conhecimento ali, né? Por mais que estivesse dando uma roubadinha, mas assim. Então, o pré-edital eu levei mais tranquilo, assim. Porque, enfim, eu não sabia quando que ia vir a prova, então eu fui realmente me preocupando em relembrar, por exemplo, aquela parte ali de ensino médio e as leis que eu nunca tinha tido contato, então eu fui me preocupando realmente em me habituar com aquilo que estava sendo apresentado, que era muita coisa nova e muita coisa que eu não lembrava mais. Então eu acho que foi mais tranquilo, talvez por não ter a pressão da prova também, de ter o edital lançado. Mas no pós foi teste mesmo. Foi ver que parar para fazer resumo não estava funcionando tanto quanto no pré, que eu sentia que estava perdendo tempo, e daí eu começava a ficar meio ansiosa, assim.
E aí foi testando os exercícios e ver que eles estavam dando certo, dando resultado nos simulados, por exemplo, e foi bem teste, assim, de... Às vezes desanimava, mas eu acho que a grande diferença foi ter mantido a constância de ter essa disciplina de estudar pelo menos, às vezes, eu falei, né, que eu tinha as 3 horas de estudo, mas às vezes não dava. Mas ter a constância de pelo menos ter contato com 3 disciplinas ali, acho que isso foi fazendo a diferença, sabe? Mas às vezes dava uma desanimada, mas não tinha o que fazer. Acho que o que era bem importante era não... Como é que eu posso dizer isso? Mas eu tinha outras coisas fora do mundo ali dos concursos. Claro que eu tinha o meu objetivo muito claro e eu queria muito, né, passar, e eu sabia que eu precisava estudar e construir esse conhecimento todo, mas ter outras coisas, tipo assim, treinar, outras coisinhas assim, elas ajudavam pra ti. Na hora que eu sentava pra estudar, eu conseguia focar e realmente, tipo assim, não, essa é a minha hora de estudar, porque as outras coisas ali eu já consegui fazer. E no pré é muito bom porque tu consegue ainda fazer isso, sabe? Então, acho que a primeira dica é isso, é ter também outros escapezinhos pra quando tu sentar, tu tá realmente focado naquilo que tu tá fazendo no momento. E depois é realmente, acho que a segunda dica é sentar e estudar mesmo que não esteja com muita vontade, porque nem sempre tu tá, às vezes eu errava quase toda a minha lista, e aí como é que faz? Mas pelo menos eu fiz aquele dia, eu consegui revisar, sabe? Então acho que a segunda dica é realmente fazer, mesmo que seja um pouquinho, mas já dá a diferença. Tá, então, eu já conheci o Rico, porque eu já tinha feito alguns outros cursos, então eu já sabia como funcionava. Então, quando eu vi que eles lançaram o curso do bombeiro, eu já decidi que seria isso, que eu já ia vir aqui porque eu já conhecia como é que funcionava as aulas, o portal também ali do EAD, já sabia o material também mais ou menos como era. E a experiência de fazer o curso foi muito boa, eu fiz presencial, tanto o pré quanto o pós-edital, e foi boa, assim, eu gosto da maneira como os professores dão as aulas, acho que ajuda muito o fato de ser gravada também, porque depois tu consegue voltar e revisar o que precisa. E não sei, eu gosto bastante assim de como funciona. Acho que o material também, ele tem exatamente o que tu precisa, na verdade. E quando a gente foi pro pós-edital, a maioria era muito voltada para Consulplan, assim, porque tinha algumas matérias ali que a Consulplan não tinha trabalhado, tipo legislação, então... Mas as outras eram tudo muito voltado para a banca, então é muito legal porque ela realmente te direciona exatamente o caminho que tu precisa seguir para chegar no resultado, sabe? Sentia isso também, que a turma era unida, assim, tipo, todo mundo se ajudava, assim. Era legal, às vezes a gente saía do simulado, daí durante a semana todo mundo sentava e não sabia resolver uma questão, alguém que sabia ia lá e explicava. Isso também faz muita diferença, assim, porque às vezes tu tá meio desanimado ou meio, tipo assim, eu tô meio estagnada nessa matéria e tal, e aí vinha alguém te ajudava e tu conseguia ajudar a pessoa, eu achava isso muito legal, acho que fez a diferença bastante, assim, e era muito legal, e a gente tinha algumas matérias com o pessoal do CFO ali que também eles ajudavam bastante, era muito legal já ter essa relação, assim, e é isso. Mas, assim, dos outros cursos que eu já tinha feito, eu senti muita diferença pra fazer esse militar. Eu achava muito legal, porque a galera era muito unida mesmo. Tinha essa questão de cada um tinha o seu grupinho, mas às vezes, no final mesmo, eu lembro que teve um dia que sentou todo mundo aqui, daí tinha um explicando no quadro, dando aula, assim, tipo, de geografia, e explica. Cara, isso é muito legal, sabe? Pra mim, quando eu entrei aqui, é o primeiro dia. Olha, vale a pena, porque, assim, nada é impossível, né? Mas eu não acreditava tanto, não, vou ser sincera. Quando eu entrei aqui, eu queria, claro, ficar entre as 50, mas eu nunca pensei que eu chegaria em quinto, assim. E quando eu olho pra trás e vejo que realmente essa disciplina que eu tive de sentar e estudar, todo esse foco e tudo que eu abri mão ao longo desse processo, porque foram vários meses de preparação, valeu muito a pena. Então, acho que é isso. Às vezes desanima, às vezes não dá vontade, às vezes a gente acha que não vai dar certo, mas acho que ter esse foco, essa constância e realmente não desistir mesmo quando tu tá meio pra baixo, faz toda a diferença e é muito gostoso, tipo, poder voltar aqui e contar isso.